Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui continuar nosso estudo, né? Nós vamos agora falar sobre proporcionalidade e juros, tá bom? A gente já finalizou o capítulo 2 aí, né? Vamos agora continuar um novo capítulo, tá? A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai relembrar aqui alguns conceitos que vocês já aprenderam lá no sétimo ano, tá? De proporcionalidade, tá? E vamos falar um pouco sobre juros, né? Que é de matemática financeira. Então vamos lá. Bom, primeiro passo é a gente falar sobre razão, tá bom? O que é razão, né? A razão entre dois números A e B, com esse número B diferente de zero. Aí agora vem a parte importante, pessoal. Olha, nessa ordem, tá bom? Quando eu falo razão entre A e B, eu tenho uma ordem. Então, primeiro vem o A e depois vem o B, beleza? Então, essa razão entre A e B é dada por A sobre B, tá bom? Se eu falasse a razão entre B e A, né? No caso, a minha razão seria o quê? Seria B sobre A. Então, veja, quando eu falo A e B, eu vou ter A sobre B. Quando eu falo B e A, eu vou ter B sobre A. Então, a ordem com que eu falo os números é importante, tá? Então, olha só aqui algum exemplo. Ó. Jennifer prestou um concurso. Dos 1.200 candidatos inscritos nesse concurso, 300 foram reprovados. Então, olha só, a razão entre o número de candidatos aprovados, aqui no caso foram aprovados, né, os 300, e o número de inscritos nesse concurso é. Então, olha só, eu falei primeiro o quê? Eu falei primeiro os aprovados. Então, os aprovados vai vir em cima e os inscritos vai vir embaixo. Se eu falasse primeiro os inscritos e depois os aprovados, seria o contrário, tá bom? E aqui, ó, simplificando, né, dividindo todo mundo por 300, nós vamos ter 1 sobre 4. E aí, dividindo, vai dar 0,5, colocando em porcentagem, 25% foram aprovados, tá bom? Ou seja, a razão indica que em cada grupo de 4 candidatos inscritos, um foi aprovado. Ou seja, ó, essa partezinha aqui, 1 sobre 4, quer dizer o quê? Que a cada 4 inscritos, um foi aprovado, beleza? Olha só aqui um exemplo, olha só, um exercício para a gente fazer. Então tem aqui, ó, em uma classe de 30 alunos, 24 foram aprovados. Aí eu quero saber, determine a razão entre o número de alunos aprovados e o total de alunos. Então veja, quantos foram aprovados? 24. E qual é o total de alunos? 30. Então, eu vou pegar o quê? Na letra A, eu vou ter, ó, vou colocar aqui do lado. Letra A, 24 sobre 30. Dá para simplificar? Dá. Vou dividir aqui todo mundo por 6. Tá bom? Aqui, 24 dividido por 6 dá 4. 30 dividido para 6 dá 5. Ou seja, a cada 5 alunos da turma, 4 foram aprovados. Beleza? Agora, na letra B, nós temos o quê? Eu quero a razão entre o número de reprovados e o total de alunos. Veja, dos total, 24 foram aprovados. Então, quantos foram reprovados? 6 reprovados. Beleza? Então, a razão aqui é 6 sobre 30. Vou simplificar aqui por 6, tá certo? Que vai me dar um sexto, beleza? Ou seja, a cada 6 alunos, melhor, 5, né? Estou dividindo por 6, aqui vai ficar 5. Então, a cada 5 alunos, um foi reprovado, beleza? Bom, na letra C eu quero o quê? Eu quero a razão entre os aprovados e o número de alunos reprovados. Então, olha só, quantos foram reprovados? 6. E quantos foram aprovados? 24. E aí eu quero, ó, os aprovados e os reprovados. Então vai ser o quê? 24 sobre 6, que vai dar
4/1. Então, olha só, para cada um aluno reprovado, eu tenho 4 alunos aprovados, beleza? Então aí deu para clarear, né, como que é essa parte de razão, beleza? Bom, aí nós temos, pessoal, a razão entre algumas grandezas diferentes. O que é isso? Olha só, aqui no exercício anterior, a gente estava falando de alunos aprovados e reprovados. Mas veja que a grandeza era o quê? A grandeza era o número de alunos, tá bom? Então, isso aqui era a nossa grandeza. Agora, e aí que eu estava fazendo a razão entre grandezas iguais, grandezas que têm a mesma espécie, né? A gente chama assim. E aqui a gente vai falar de grandezas diferentes, ou seja, de grandezas que têm espécies diferentes, naturezas diferentes. Então, a primeira grandeza aqui que é especial, tá? Que é a velocidade média, em que eu vou relacionar a distância percorrida e o tempo. Veja, eu tenho duas grandezas e elas são diferentes. Eu tenho a distância e tenho o tempo. São coisas diferentes, mas elas estão relacionadas, tá bom? Que vai me dar, e qual vai ser essa relação? Ela vai me dar a velocidade média. Então, olha só, o que é a velocidade média, né? Então, eu pego a quantidade de distância percorrida e divido pelo tempo que durou essa viagem, tá bom? Essa divisão vai me dar o quê? A velocidade média, tá bom? Para percorrer essa distância. Então, olha só aqui um exemplo. Ó. Moacir fez de carro o percurso entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, 450 quilômetros aproximadamente, em 5 horas. A velocidade média do carro de Moacir durante esse percurso é dada por... Então, eu vou pegar aqui, ó. A velocidade média vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo gasto nessa viagem. Então, dividindo aqui, vai me dar o quê? 90 km por hora. Ou seja, quer dizer que, em média, o Moacir ele andou a 90 km por hora. Significa que ele andou o tempo todo a 90? Não. Teve trechos que ele foi a 100, outros a 110, outros a 80. Mas quando você fizer uma média entre os valores, você vai ter este resultado, tá bom? Então, aqui nós temos 90 km por hora. O que é isso? O que isso significa? Que a cada hora o carro percorre, em média, 90 km de distância, beleza? Então, ó, 90 km por hora. Então, aqui nós temos 1. Então, a cada 1 hora, ele percorre 90 km em média, tá bom? Não significa que ele vai percorrer de fato, mas é uma média, tá? A outra grandeza que envolve grandezas diferentes, né, vai ser a densidade demográfica. Você já deve ter visto isso lá em geografia, tá bom? Então, a densidade demográfica vai me dizer o que? Eu vou pegar a quantidade de habitantes e dividir pela a área da região onde elas vivem, né, em quilômetros quadrados. Então, olha só, a população do estado do Ceará, segundo o levantamento demográfico feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2014, era estimada em 8.842.791 habitantes, certo? A área do estado do Ceará é de 148.886 quilômetros quadrados. Olha só. Então, como é que a gente calcula a densidade demográfica, né? Então, vai ser o quê? Vai ser o número de habitantes dividido pela área do estado, tá certo? Então, vai dar aproximadamente 59 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quer dizer que em uma região de
1 quilômetro quadrado, você vai ter 59 pessoas morando aqui, beleza? É uma média, tá bom? Então, por exemplo, aí na Bela Vista, vamos imaginar aqui, ó, na Bela Vista. Vamos supor que na Bela Vista morem uma população de, sei lá, 1.500 pessoas, 1.500 habitantes. É um chute aqui, tá, gente? Não quer dizer que seja de verdade. 1.500 habitantes. E que a área da Bela Vista seja aí, sei lá, de 20 quilômetros quadrados, por exemplo. Vamos supor aqui, né? Então, para calcular a densidade demográfica da Bela Vista, você vai pegar a densidade demográfica vai ser igual a 1.500 habitantes dividido pela área, certo? Em quilômetros quadrados. Então, eu posso simplificar aqui. 150 dividido por 2 vai dar 75 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado na Bela Vista vai existir 75 pessoas vivendo nessa região, beleza? Bom, e a outra parte agora, pessoal, vem a proporção, tá bom? A proporção, o que ela vai ser? Ela vai ser a igualdade entre duas razões. Então, olha só, vamos imaginar aqui que eu pegue 2 sobre 4 e vamos imaginar aqui 10 sobre 40. Então veja o seguinte, 10 sobre 40 não, vou pegar aqui um outro valor. 10 sobre 20. Beleza? Bom, olha só, quando eu dividir 2 dividido para 4 e 10 dividido para 20, vai me dar o mesmo valor. Então essas razões aqui, elas são iguais. E quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho a igualdade de duas razões, eu vou ter aqui uma proporção, tá bom? E aqui nós temos os elementos de uma proporção, tá? Então, olha só, dos 4 elementos não nulos, né? Dos 4 números não nulos A, B, C e D nessa ordem, dizemos que ele forma uma proporção, né? Ou seja, essa igualdade, quando a divisão A sobre B foi igual à divisão de C sobre D. Como é que a gente lê isso aqui, né? A gente vai ler o seguinte, ó. A está para B, ou seja, A dividido por B, então vai falar A está para B, assim como, entendo que seja o sinal de igual. Então veja, ó, o A dividido por B vai ser A está para B, assim como C está para D, beleza? Então aqui nós temos, ó, o assim como é o igual, tá? E aí nós temos os termos, né? Os termos de uma proporção são denominados da seguinte maneira. O A e o D são os extremos e o C e o D são o meio, tá? Ou a gente pode escrever assim, né? Com dois pontinhos e tal. Só que essa maneira aqui, pessoal, eu não gosto, tá bom? Não acho muito legal não. Prefiro com frações, tá bom? Então aqui temos aqui um exemplo, ó. 3 sobre 4 e 27 sobre 36 formam uma proporção. E quem que são os termos? Então, olha só, o 3 e o 36 são os extremos e o 27 e o 4 são os meios, beleza? Bom, aí na proporção nós temos uma propriedade fundamental. Sempre vai acontecer isso, tá? Então, olha só, em toda proporção, o produto dos extremos, né, é igual ao produto dos meios. Ou seja, dados A, B, C e D não nulos, né, com essa proporção, se você multiplicar o A vezes o D, vai ser igual o B vezes o C. Bom, essa é a propriedade fundamental. Vamos a um exemplo, ó. Sabendo que 5 está para 8, então, ó, 5 está para 8,
assim como, lembra que é o igual, então igual, 15 está para x. 15 está para x. Determine o valor de x. Então, ó, primeiro vamos escrever a proporção, né? Que já está aqui. Agora, se isso aqui é uma proporção, vale a propriedade fundamental. Então, se eu multiplicar os extremos e os meios, vai ser igual. Então, ó, 5 vezes x é igual a 8 vezes 15. Eu vou passar o 5 dividindo, então vai ficar x vai ser igual a 8 vezes 15 dividido para 5. Aí eu posso simplificar aqui o 15 por 5, que vai me dar que o x vai ser igual a 8 vezes 3, né? Porque 15 dividido para 5 vai dar 3. Então, 8 vezes 3, 24. Beleza? É isso. Então, muito tranquilo, tá, pessoal? Essa parte de razão e proporção é só você fazer aí alguns exercícios, tá? Ficar ligado na propriedade fundamental, que você vai conseguir aprender bacana, tá? Qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar. Então, pessoal, era isso, tá? Até a próxima aula. Bons estudos a todos e fica com Deus.